Muito bem, então, queridos, vamos dar sequência aqui àquilo que nós temos feito, proposto fazer na quarta-feira, que é falar a respeito das doutrinas fundamentais. Já falei a respeito do que é uma doutrina fundamental, são aqueles ensinamentos básicos que a Escritura nos traz, e aqui o que nós tentamos fazer é sintetizá-los. A Bíblia fala a respeito de todas essas doutrinas fundamentais, mas ela não faz de forma sistematizada. Ou seja, quando a Bíblia fala a respeito de bibliologia, você vai encontrar a importância em vários pontos das Escrituras, mas não um capítulo inteiro dedicado a isso. O que nós estamos fazendo é nada mais, nada menos do que nos aproveitarmos de grandes homens de Deus que fizeram isso ao longo do tempo, que é sistematizar as doutrinas fundamentais. Você vai encontrar muitas vezes isso sendo chamado de teologia sistemática, tá bem? E aqui na aula 4, nós vamos dar sequência àquilo que nós fizemos semana passada a respeito dos grandes pactos da Bíblia. Então vamos recapitular? Falamos de bibliologia, começamos falando do que é revelação. Isso dividimos em revelação geral e revelação especial. Depois de falar a respeito disso, deixar muito claro o que a Bíblia ensina, nós passamos aquilo que nós falamos de revelação progressiva. A ideia de que a Bíblia vai descrevendo, vai dando mais informações ao longo da Escritura, um progresso. Então, não é porque lá em Gênesis nós não temos todas as informações que o que está escrito em Gênesis é errado, apenas está incompleto. E aí a Bíblia vai fazendo isso e ela vai trazendo mais informações. E quando chegamos no Novo Testamento, temos informações muito mais claras do que tínhamos no Antigo. Qual é mais importante, Antigo ou Novo? Os dois. O que nós precisamos entender é que nós não valorizamos um mais do que o outro, mas nós precisamos interpretar a Bíblia de acordo com o progresso. É verdade que no Novo Testamento se tornou mais entendível. Se uma pessoa for começar a ler a Bíblia pela primeira vez, talvez uma indicação seja começar pelo Novo Testamento. Porque o Antigo é ruim, ou coisas assim, longe disso. Mas porque no Antigo Testamento você vai ter que ter mais informação, base. Então o Novo Testamento traz mais luz a respeito disso. E um dos motivos de estarmos tratando dos grandes pactos da Bíblia é justamente para dar essa ideia de progresso na revelação. Temos na Bíblia, pelo menos, quantos grandes pactos que nós falamos? 5, muito bem. Ainda bem que eu não ofereci um livro, senão teria perdido. A ideia é que nós vemos nas Escrituras pelo menos 5 grandes alianças, 5 grandes compromissos de Deus que foram feitos ao longo da Bíblia, e nós vamos vendo o progresso disso. Então, nunca pense assim, essa é mais importante do que essa. Por quê? Porque existe um progresso. É verdade que nós vamos chegar lá no máximo das alianças, que é a nova aliança, com a descrição do que Deus prometeu. Mas isso não desmerece em nada as outras alianças, certo? Então, nós falamos a respeito da primeira aliança, a aliança que Deus fez com Noé. Depois nós falamos da aliança que Deus fez com Abraão. E hoje nós vamos falar, se assim Deus permitir, e eu creio que nós vamos ficar nisso, porque ocupa um bom tempo, na aliança que Deus fez com Davi. Todo mundo aqui já escutou falar de Davi? Então, Davi é uma pessoa muito importante na Bíblia. Ele é um rei mais famoso de Israel. Os seus feitos narrados na Bíblia são feitos realmente surpreendentes. Então, quando alguém fala assim para você, eu queria ler um livro de aventura, só lê essas histórias de Davi. Eu queria ler um livro de romance. Davi tem bastante romance também. E se não bastasse isso, na sequência dos filhos dele vai ter também. Então, quando as pessoas pensam que a Bíblia é um livro sem gênero literário, é um equívoco enorme. Eu me arrisco a dizer que a Bíblia é o livro mais completo em gêneros literários. Você encontra história, você encontra romance, você encontra drama, você encontra triunfo, você encontra vitória, você encontra derrota, você encontra grandes guerras épicas. Tem tudo ali. Então, os grandes pactos da Bíblia, hoje nós vamos falar da aliança feita com Davi. Pule lá para 2 Samuel,
no capítulo 7, dos versos 12 a 16, onde nós vamos falar. Essa narrativa, ela está registrada lá em 2 Samuel, da aliança que Deus faz com Davi. Segunda Samuel, capítulo 7, versos de 12 a 16. Deixa eu dizer uma coisa bem importante para você. Ninguém aprende todas as coisas de uma vez só, né? Então, essa cronologia dos eventos aqui, desfrute. Você vai aprender e vai continuar aprendendo, e assim você vai ficando mais entendido. Por quê? Porque a Escritura, ela conta uma história, né? E muitas vezes nós pegamos uma história longe do que nós entendemos e ela fica meio perdida. Então, se você nunca escutou falar de Davi, talvez aqui essa ideia ainda não fique bem clara. Mas é importante você lembrar o seguinte, existe uma cronologia. Então, nós temos lá Abraão, depois passa para a nação de Israel, e depois de algum tempo, por alguns episódios que acontecem, da nação de Israel não obedecer e tudo mais, vão vir monarquias, reis. E depois, mais para frente ainda, esses reis, eles são desfeitos, esses reinados. E a gente vai falar a respeito disso. Então, é uma linha histórica onde as coisas vão acontecendo. E na medida que a gente vai entendendo os acontecimentos, vai ficando mais claro. Uma coisa que eu preciso que você sempre entenda é que Jesus sempre faz parte dessa linha histórica. Não de uma maneira física, mas de uma maneira de profecia. Sempre existem alusões ao Rei Jesus. Tanto lá em Noé, quanto em Abraão, e assim vai continuar. Então Jesus, ele sempre vai ser um personagem que está nessa linha histórica. Tá? Lembre-se disso. Então diz lá no verso 12. Aqui é uma narrativa, tá? Samuel com Davi. E aí ele diz assim: pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, falando como a respeito de Deus, né? Deus falando a respeito de Davi. Escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Isso é uma promessa que está sendo feita a Davi. Então olha o que ele diz. Davi, quando você morrer e for sepultado com os seus antepassados, eu escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor como retirei de Saul. Saul era o rei anterior a Davi, que não andou nos caminhos de Deus. Então Deus tirou o reinado dele. Para Davi, Deus fez um acordo e disse assim: olha, mesmo que você desobedeça, a minha aliança continua de pé, mas o que eu vou fazer é castigá-lo. O que eu vou fazer é que os seus descendentes sejam corrigidos. E aí ele diz ali no verso 14, eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com vara. A ideia de que os pais que não corrigem e disciplinam seus filhos, inclusive com violência física, não entenda errado violência física no sentido de machucar, mas no sentido de corrigir, é bíblico. Certo? Então pais que têm crianças pequenas e pensam assim, mas meu filho não precisa de vara. Não era o que Deus pensava para Davi. Será que você é mais importante do que Davi? Será que você é mais sábio que Deus, que diz que corrige os seus filhos, assim como um pai corrige os seus filhos? Então fica bem claro, né? Não é uma opção para o crente, é uma realidade. Agora, é lógico que existe sabedoria, porque existe ensino e existe a correção. Apenas uma aplicação. E aí ele diz no verso 15, contudo o quê? Mesmo que eles me desobedeçam, eu vou corrigir, contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Verso 16, sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. A ideia aqui com Davi, que Deus faz uma aliança, é de uma dinastia. O que é uma dinastia? É uma sequência de reinado,
que um rei faz? Ocupa um trono. Então o que ele está dizendo é, seus descendentes sempre ocuparão o trono. Ele está falando isso. E quando isso vai ser quebrado? Não vai. Porque eu estou prometendo, e conforme eu falei bastante, frisei aqui semana passada, Deus é o que para cumprir suas promessas? Mentiroso? Não, é verdadeiro. Mas ele é só verdadeiro? Não, ele é poderoso. Porque ele é poderoso, todo poderoso, ele consegue cumprir aquilo que ele promete. Diferente de nós. Nós, infelizmente, por mais sincero que sejamos, existem circunstâncias que nos tiram a capacidade de cumprir alguns acordos. Inclusive você dizer para o seu filho hoje, por exemplo, né? Filho, nós vamos ir fazer um piquenique. E aí cai uma aguaceira e você não consegue ir no parque. Foi culpa sua? Não foi. Mas você não conseguiu cumprir aquilo que você tinha prometido. Simples assim. Com Deus isso não acontece. Tá? Então, a aliança com Davi fica registrada aí em 2 Samuel. E aí ele diz o seguinte, pule lá para 2 Crônicas 13:15. É um pouquinho para frente aí. Espero que você não esteja surpreso com livros da Bíblia que você nunca escutou. 2 Crônicas é na Bíblia? Espero que não. Mas se foi o caso, existe na Bíblia esses livros sim. Ele diz assim, no texto bíblico de 2 Crônicas 13:5. Não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança temporária com Davi. Não é isso, né? Fez uma aliança como? Permanente com Davi. E deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre. A dinastia que é perpétua. Então Deus fez uma escolha e ele vai cumprir porque ele é capaz de cumpri-la. Simples assim. Agora pule lá para o Salmo 89, que fala a respeito disso também. Então diz assim o texto bíblico dos versos 3 e 4. Tu disseste, fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz esse juramento. Estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Tem muitos outros textos que nós teríamos para ler a respeito dessa promessa, dessa aliança, mas esses já ficam bem claros. Né? A ideia de uma aliança com Davi registrada pelo profeta Samuel, lá, 2 Samuel, e uma dinastia perpétua, ou seja, o reinado do servo Davi, ele seria estendido para sempre, por meio de quem? Dos descendentes, certo? E o que mais nós sabemos a respeito disso? Nós abrimos agora o Salmo, pule lá para o verso 30, eu coloquei 3 a 34 aí, perdão, é 30. 30 a 34. É mais ou menos o que nós já lemos nos textos anteriores, mas aqui ele está frisando consequências de desobediência. Diferente do que nós vamos ver lá na aliança feita com a nação de Israel, que quando eles desobedecessem, Deus, de certa forma, tiraria a mão de sobre eles. Aqui nós temos com Davi uma aliança incondicional, ou seja, o que é uma aliança incondicional? Deus fez a aliança e Ele mesmo vai cumpri-la. Eu gosto de pensar assim, o que é quando fala incondicional? É a ideia assim, você chega para o seu filho e fala, filho, você vai tomar banho. Aí o filho diz assim, você tem duas formas de tomar banho. Uma vai ser eu exercendo a minha força, e você vai tomar banho. E a segunda é você
não querendo que eu exerça força e vá tomar banho. Mas o resultado é, você vai ficar limpinho. Seja por eu exercer força sobre você, ou você de escolha própria. A ideia aqui, quando Deus decide fazer alguma coisa, é nessa linha. Ele vai fazer. Ele não depende do livre-arbítrio do homem. Isso nos choca. Por quê? Porque ele vai cumpri-la. Nem que isso seja o que muitas vezes o profeta chama de laçar o nosso coração com laços de amor, de tal forma que a graça torna o seu desejo de amar a Deus. Mas é Deus quem começa essa operação. É Deus quem começa sempre a operação. Então, olhe lá no Salmo 89, de 30 a 34. Ele diz assim: se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem meus mandamentos, vou deixar assim mesmo, porque eles são participantes da aliança, então não tem problema. Note que não tem imparcialidade com Deus. Deus não passa a mão na cabeça porque eles fazem parte da descendência de Davi. Isso é bem claro também. Pedro fala isso na sua primeira carta. Paulo vai dizer isso agora no capítulo 2 de Romanos. Não existe parcialidade com Deus. Deus não tem por justo aquele que faz coisas que não deve fazer. E aí ele diz assim, não. Verso 32, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. Isso é uma aliança incondicional. Porém, note que na aliança incondicional, ela não é de qualquer jeito, né? Não é porque é incondicional que não existem alguns critérios, algumas condições. Ela é incondicional no sentido que Deus vai fazer cumprir. Mas ela não é de qualquer jeito. E esse é um defeito que nós vemos na nação de Israel. Eu sou descendente de Abraão, então vou viver do jeito que eu quiser, porque descendente de Abraão está garantido. Aí nós vemos nos evangelhos que diz que até das pedras Deus pode fazer um descendente de Abraão, né? Dando a ideia de que não é a nacionalidade, o poder aquisitivo, o sobrenome famoso, beleza física, não é isso. Não é isso que faz. Mas sim a confiança no Deus das alianças. Essa é a diferença. Então agora pule lá para Jeremias 33. Jeremias 33, versos 20 e 21. Verso 20 é bastante interessante. Ele diz assim: assim diz o Senhor, se alguém conseguisse anular minha aliança com o dia e com a noite, de modo que um não viesse depois do outro, isso é impossível, né? A ideia é que isso não acontece. Então se anularia a minha aliança com meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. A ideia do que Deus está falando aqui através do profeta é: assim tão certo como vem dia, noite, assim eu vou manter minha aliança. Minha aliança é incondicional, é inquebrável com Davi, certo? Essa é a ideia aí que a gente precisa ter bem claro. Agora, é importante entender que assim como eu falei para vocês, que não é porque é uma aliança incondicional que não tem consequências, nós vamos ver isso na narrativa histórica. Nós vamos ver que a descendência de Davi passou por uma punição pesada. Isso não quer dizer que a aliança foi quebrada, mas quer dizer que Deus, ele leva seus propósitos, mas ele jamais deixa de lado o seu caráter santo, a sua justiça. Tá? Então nós vamos falar aqui, eu vou explicar um pouquinho do contexto histórico, do panorâmico aqui. Enquanto isso, abra sua Bíblia lá em Miqueias, capítulo 5, verso 1.
ele diz assim, aqui Miqueias falando uma profecia a respeito da punição com Israel, né? Mais especificamente com a casa de Judá, e eu já vou explicar por que o termo casa de Judá. Ele diz aqui, mobilizem-se, reúnam suas tropas, o inimigo cerca Jerusalém, com uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Essa é a profecia, castigo, punição. A ideia aqui essa profecia, ela se cumpre na dinastia de Davi mesmo. E aqui eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Vai ficar curtinho, vou tentar fazer ficar maior. Você vai perceber aqui, tá vendo lá, né? Reis de Judá. Deixa eu fazer assim então. A ideia aqui do panorama histórico da cronologia dos eventos é o seguinte: nação de Israel vai ocupar a terra de Canaã, certo? De Abraão vem Israel, Moisés junto, né? Israel, Moisés sendo o seu precursor, aquele que tira o povo do Egito e tudo mais. A partir disso, existia uma aliança com Moisés, que era o seguinte, você vai ver em Deuteronômio muito claro isso, Deuteronômio 27, 28, ele diz assim, se vocês obedecerem os estatutos do que eu dou agora, a minha lei, andarem nos meus mandamentos, vocês vão ser prósperos, vocês não vão ter filhos com problemas, a colheita vai acontecer, bênção. Mas se vocês desobedecerem, ao invés de serem abençoados, vocês serão amaldiçoados. E o que acontece? A nação de Israel não foi fiel. A partir disso, você vai ver o desenrolar disso no período dos juízes. O que eram os juízes? Líderes levantados para tentar manter o povo dentro da lei. Mas era muito inconstante. Você vai ver que o povo se desviava, havia um juízo, o povo voltava aos caminhos, e assim foi por um bom tempo. Então, até o momento em que eles olham os outros povos e dizem assim, nós queremos também um rei, porque nós não temos rei. Se nós tivéssemos um rei, nós seríamos prósperos que nem os outros povos. Mal lembravam eles que o rei deles era Deus. Mesmo assim, Deus deu o que o coração deles queria. E aí veio esse primeiro personagem aqui, chamado Saul. Tá vendo lá em cima? Que foi dos anos de 1050 a 1010 antes de Cristo. Olha a linha histórica. Isso é muito legal, porque você vê a história se desenvolvendo. Então ele reinou por 40 anos, mas ele não fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, e o Senhor tirou ele e o reino foi para... Eu estou sendo aqui muito resumido, irmãos. A história, ela mereceria semanas de ensino. Mas aqui eu quero só para enfatizar a aliança com Davi, para vocês entenderem. Então eu vou correr nisso aqui, vou passear de uma maneira mais rápida. Davi também reinou 40 anos. Mas diferente de Saul, Davi tinha uma aliança com Deus, incondicional. E aí, a partir de Davi queria construir um local onde Deus pudesse aparecer a eles. A ideia de que Deus pudesse ser o local de morada de Deus. E Deus disse, não, Davi, você é um homem de sangue nas mãos, guerras. Quem vai construir essa minha moradia, um templo, é o seu filho. Então, aqui nós temos, nesse escopo aqui pequenininho que eu fiz, quem é o próximo que aparece ali? Salomão. Salomão foi o filho de Davi que deu sequência à dinastia. Até aqui, a nação de Israel está unida sob o trono de um monarca, um rei. Certo? Então existia o rei Davi, passou para Salomão, e toda a nação está junta. As tribos estão reunidas debaixo de quem? Aqui nesse caso, por último, de Salomão. Estão entendendo a linha histórica? Mas acontece um evento em que após a saída de Salomão, existe uma divisão de reinados. Então, o da família de Davi, Salomão por consequência, é o da esquerda, o reino de Judá.
É quando você ler Jerusalém, você vai ver nessas descrições de 1ª e 2ª Reis, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, a ideia é que o reinado de Davi é o reinado da aliança. É com esse lado aqui da aliança que Deus prometeu que seria incondicional. Mas existem aqui os outros reis, que são os reis de Israel. Aí a gente faz aqui uma confusão, mas Israel não é tudo igual? Aqui a ideia é que as tribos foram separadas. Com o lado de Davi ficou a tribo de Judá, por isso que nós falamos reis de Judá. E com os reis de Israel aqui, várias das outras tribos. Eram quantas tribos no total? Exatamente. Então aqui nós temos essa divisão. Os reinados ficaram divididos. E aqui nós queremos prestar atenção em qual dos lados? De Judá. Porque é na descendência de Judá que o trono seria mantido. Em que sentido o trono seria mantido? No sentido de dinastia da aliança feita com Davi. Ficou claro até aqui ou está confuso? Essa história é muito rica, irmãos. Então eu incentivo vocês muito. 1ª, 2ª Crônicas, 1ª, 2ª Reis, começando em 1ª e 2ª Samuel para entender a mudança de Saul para Davi. Então, coisas que eu queria aqui mostrar a vocês. Está vendo essa linha preta que tem aí nas lacunas? A ideia, isso daqui depois eu posso passar a vocês, o crédito é todo do Voltemos ao Evangelho, é um infográfico deles a respeito disso, e ele diz assim, ó, a ideia aqui do preto, branco e um prateadinho que não fica muito evidente é assim: preto é rei ruim, que não obedeceu ao Senhor. Dá uma olhada no lado da direita de Israel se tem algum ali que seja branco. Não tem. Nenhum temeu ao Senhor. Interessante isso, né? E ali nós temos pelo menos, queridos, 300 anos. Vai do ano de 930 até 720 e poucos, quase 300 anos. 300 anos sem levar Deus em consideração. Mas eles tinham as tribos, eles tinham a tradição, eles sabiam da onde eles tinham vindo. Isso é recente. Não é algo assim, é 2000 anos atrás eu não sei a minha árvore genealógica. Eu não sei a minha, né? E nem é tão antiga. Eles não tinham isso. Então o que fica claro aqui é que tradição não leva ninguém a Deus verdadeiramente. A sua família, por mais crente que ela seja, ela não salvará você. Porque a salvação é individual. Crianças que têm a bênção de crescerem em lares cristãos, elas são abençoadas por isso. Mas isso não quer dizer que elas já estão salvas. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Certo? Aí, no lado da esquerda ali, que é o reino de reis de Judá, você vê uma mescla um pouco mais interessante, mas em sua maioria também eram de meia boca para não temer a Deus. Por que meia boca? Porque mesmo esses exemplos de Joás, de Amazias, de Uzias, você vai encontrar deslizes. Eles começam bem, mas muitas vezes no meio do caminho eles podem terminar mal. E o mais curioso disso é que você não vê uma sequência garantida de pai que temia o Senhor e filho que continuou temendo. E isso é assustador. Isso é assustador. Então você vai ver ali que o último rei da dinastia davídica está ali, ó, Zedequias. Zedequias, que reinou até o ano de 586. Aqui a profecia que nós lemos em Miqueias, ela se cumpre. Por quê? Porque eles são levados para o cativeiro, da onde? Está ali embaixo, né? Vocês podiam olhar, ó. Babilônia. Judá é levada cativa. E agora eles vão arcar com as consequências da desobediência. Essa é a ideia do que Miqueias fala. Agora olha que interessante aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha o que é interessante dessa característica. Só um minutinho aqui. Olha como é interessante, porque em Miqueias, aqui nós temos a predição de Miqueias falando a respeito do castigo, da punição,
em que a dinastia de Davi se enfiou numa fria, porque não obedeceu ao Senhor, e o Senhor não passa a mão na cabeça e diz assim: tá tudo bem, a minha aliança é incondicional, então podem viver do jeito que quiserem. Negativo, negativo, e a consequência está justamente aqui. A consequência está justamente aqui. Lemos esse texto de Miqueias 5:1, né? A dinastia foi punida. Agora, o importante é que, apesar de punida, olha o verso 2 de Miqueias 5. Está aí, dizendo: diz assim: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Semelhança com alguma coisa que vocês conhecem ou não? Parece que já escutaram isso? Não lembram de Mateus capítulo 1, a explicação da genealogia de Jesus? Quem é o descendente? O descendente vai continuar. A descendência de Davi vai continuar no trono. Mas agora, depois de um período longo de punição, Miqueias profetiza. Lembrem que Miqueias não sabe disso, ele apenas profetiza porque o Senhor mandou. Ele não sabe em que momento vai acontecer, ele não disse o ano. O profeta não tinha informações suficientes, como muitas vezes esses profetas da atualidade querem datar as coisas. Você não vê isso. Com exceções ali em Daniel, talvez que diz um tempo, mas que mesmo dizendo o tempo, ele não sabe exatamente o dia que acontece. Você vê aqui ele falando a respeito de um governante de Israel, de Judá. De Judá. Então, aqui ele declarou a existência o quê? Eterna desse rei. Ele diz, cujas origens são de um passado distante. Quem será que ele está falando aqui? O que vocês acham? Nem ideia? Nenhum tímido? Ele está falando de Jesus. Muitos anos antes, de um descendente que continuaria a dinastia prometida de Davi. Agora, é importante fazer um parênteses e dizer, nem sempre é do jeito que o ser humano espera, né? A gente sabe que quando Jesus veio, ele não veio imediatamente para quê? Para conquistar tudo e ser esse rei com mão de ferro. Aí a gente pensa, então quer dizer que essa promessa falhou? O que é que nós lemos antes? A promessa de Deus falha? Não. Então existem aspectos que se cumprem em Jesus, existem aspectos que se cumprirão mais no futuro. Olha que interessante. Por meio de Jesus, essa profecia foi cumprida. Abra lá em Amós. Ou melhor, antes de Amós, abra em Mateus capítulo 2 aí, que parece que o pessoal não lembrou da pregação do pastor Fernando. Capítulo 2, verso 1. Eu errei o capítulo, né? Perdão, irmãos. Falei genealogia do capítulo 1, era no 2. A genealogia é no 1, mas a explicação é no 2. Diz lá, capítulo 2, verso 1 de Mateus. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. É a mesma profecia que nós lemos, porém nós temos mais informação.
Miqueias capítulo 5, verso 2, não deu tantas informações. Aqui em Mateus nós já vemos informações mais claras. Agora sim, pule lá para Amós. Amós capítulo 9, versos 11 e 12. Aqui, novamente, vocês devem lembrar o seguinte: muitos dos profetas do Antigo Testamento, eles diziam profecias que se cumpriam em seguida, e algumas iriam se cumprir mais na frente, certo? Então, não quer dizer que todas as profecias se cumprem instantaneamente. O pastor Fernando ensinou isso ao longo de Mateus, né? Mas essa promessa que nós vamos ver aqui no capítulo, esse capítulo 9 de Amós, nós vamos conseguir achar cumprimento no mesmo descendente de Davi que nós falamos agora, que é quem? Quem? Jesus! Eu estou explicando muito torcido ou está dando para entender e vocês estão com vergonha? Lembre-se da linha histórica, progressão de revelação. A linhagem davídica foi prometida que vai durar para sempre. E viria um depois da dinastia de Davi, que seria o descendente de Judá, o qual manteria o seu trono. Isso tem como acabar? Não, porque a promessa de Deus é inquebrável. Mas nós não vimos perder força a dinastia de Davi, vimos porque foi uma punição temporária. Por quê? Por causa da desobediência. Por que temporária? Porque Deus diz, em todos os textos que nós lemos, vou castigar, vou punir, mas não esqueci da minha aliança. Não esqueci. Aí ele diz lá no verso 11, naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará todas essas coisas. Agora pula, fica com isso em mente e pula para esse segundo texto de Atos 15. Atos capítulo 15, versos 15 e 16. Aqui, meus queridos, só para contextualizar vocês, aqui está existindo um debate na igreja de Jerusalém, se os gentios, quando crescem, deveriam ou não ser igual aos judeus, circuncisão, guardar toda a lei. E aí é nesse aspecto que está o debate. Tiago está falando. E aí no verso 15 ele diz assim: e isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que na vinda de Jesus, a casa caída de Davi começou a ser restaurada. Em Jesus, nós vemos o cumprimento do trono de Davi em partes. Por que em partes? Nós vamos aprender aqui. Então, se você está acompanhando o raciocínio, é o seguinte: a aliança feita com Davi é eterna, incondicional. E para fazer parte da aliança com Davi, a ideia de trono é algo que os seus descendentes reinariam para sempre. E aí, como a gente vê na história, nós vemos que Judá foi cativo no ano 586 porque desobedeceu, foi punido, e em Jesus nós vemos a restauração do trono de Davi. Certo? Deu para entender até agora? Amós falou a respeito de um tempo futuro e Atos está falando de um tempo passado. Eles estão olhando e dizendo assim: aquilo que o profeta disse já está acontecendo. Jesus é o cumprimento disso. Certo? Agora, o que é importante você saber? Não é porque Jesus é o cumprimento da promessa feita a Davi que o trono físico, porque nós vemos que esse cumprimento de Jesus não é um trono físico, é?
Não é. É um reinado nos corações, é interno. Isso quer dizer então que esse reinado que é entre nós invisível de Jesus nos corações dos que creem, anula o reinado físico prometido a Davi e sua dinastia? A Bíblia não diz isso. A Bíblia mantém a expectativa de um trono real, físico, na terra. Então, por isso que nós não fazemos coisas do tipo assim, substituímos essa promessa porque o reinado de Jesus espiritual é presente. Nós temos que lidar com as duas realidades, certo? Então agora é isso que nós vamos fazer. Olha lá, embora o reinado de Jesus tenha sido uma restauração da casa de Davi, existirá um tempo no futuro que esse reinado físico será visível e governará sobre tudo e todos. O reinado de Davi era apenas sobre a casa de Jacó. A casa de Jacó é um outro termo para falar de Israel. Davi reinava sobre Israel. Esse reinado no futuro, a partir do Messias na terra reinando, ele vai invadir os 4 cantos da terra. Não vai ter escolha. Eu obedeço, não vai ter escolha. E isso é o ponto interessante. Abra aí em Atos capítulo 1, versos 6 e 7. É importante, irmãos, nós nunca corrermos no erro de querer ir longe demais. Então, essas suposições de substituição de reinos, que agora o reino é só espiritual, e num dia Jesus voltará e o reino será definido no sentido de novos céus e nova terra, é retirar da cronologia histórica um pedaço. Olha o que diz aqui. Jesus sobe, ressuscitou, apareceu para mais de 500. Depois disso, Jesus vai para os céus de novo. E os discípulos, e nessa ideia aqui, antes de ascender para os céus, os discípulos perguntam para Jesus. Olha lá, verso 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Jesus, se quisesse corrigir, teria dito assim: olha, o reino a Israel já foi restaurado em sua plenitude, agora tudo é espiritual. É isso que ele responde? Não. Ele diz assim: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Essa é a prova. Então, o reinado futuro na terra, ele foi confirmado por Jesus, não anulado. E aí você entende que esse governo perpétuo, conforme diz em Lucas 1 e depois lá em Apocalipse, é o que nós conseguimos entender pela cronologia a que período na história. Vocês têm que saber, pessoal. Vocês já aprenderam bastante com o pastor Fernando aí. Qual é o período que vai existir na terra para essas promessas com o reino davídico e também com a nação de Israel, porque ela vai estar submissa ao governo do reinado do Messias na terra, mas precisa de um período de tempo para isso acontecer, né? Milênio. Aí você entende como a cronologia dos fatos se encaixam. Você entende por quê? Porque esse tipo de promessa não foi anulado. Jesus não anulou isso, ele poderia. Os apóstolos poderiam ter anulado, porque eles eram o quê? Representantes da mensagem, da extensão do ministério de Jesus. Mas eles não fazem isso. Então, a aliança davídica, ela tem no seu centro uma dinastia de reinado. E ela começou com Davi, ela teve o seu cumprimento em etapas com Jesus, mas o reinado terreno de um trono real na terra ainda é algo que vai vir no futuro. Muito confuso ou deu para entender? Então, queridos, vamos parar por aqui hoje a respeito disso, e semana que vem a gente continua. Eu acho que dá para fazer as duas outras alianças, mas a ideia que você sempre precisa ter em mente é a seguinte: Deus é um Deus poderoso para cumprir as suas promessas, e na promessa
de Deus, da linha histórica, Jesus sempre foi o personagem principal. Então você enxerga vislumbres em todas as alianças daquele que seria o descendente de Abraão, o descendente de Davi, o descendente no sentido que ele é o único, não os descendentes. Então Jesus, ele cumpre várias coisas em Davi. Muitas das promessas feitas à aliança com Davi são restauradas com Jesus, mas elas ainda não se cumpriram em sua totalidade. Legal? Então vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus, graças te damos por esse tempo juntos, te pedimos a tua ajuda porque as informações muitas vezes novas nos causam confusão, mas nos ajuda a irmos acrescentando diariamente informações por meio da leitura da palavra de Deus, da tua palavra, da Bíblia, por conversas e influência de irmãos mais maduros na fé, e especialmente por meio da igreja, Senhor. Que o Senhor continue usando a tua igreja e dando cada vez mais a capacidade de sermos fiéis a ti, e que o nosso desejo seja sempre te conhecer mais e te tornar conhecido. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém, queridos.